Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio aqui no Brasil e em todo o mundo. Cresce a formalização de empregos no agronegócio brasileiro. A Argentina enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos com preocupações com a produção de grãos. Pesquisadores da Embrapa têm visitado regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul para saber como estão as pastagens. Os dados coletados em campo serão usados para criar um modelo de mapeamento por imagens de satélite. Receita Federal desmonta esquema de vendas de vinhos contrabandeados da Argentina e do Uruguai. E você vai ver também que Rio Branco, capital do Acre, está usando uma tecnologia da pecuária no paisagismo urbano. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Pesquisadores da Embrapa têm visitado regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul para saber como estão as pastagens. Os dados coletados em campo serão usados para criar um modelo de mapeamento por imagens de satélite. Estas são imagens de um pasto degradado e com alta infestação de plantas invasoras em Descalvado, no interior de São Paulo. 7.000 hectares do município são destinados à pastagem. Quando a gente levanta o dado de pastagem plantada, é só 200, 300 hectares. O resto fica todo nessa somatório de pastagem em geral, né? Degradada ou ou subutilizada, ou alguns casos pontuais manejadas mais adequadamente. Pesquisadores da Embrapa têm visitado regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul para saber como estão as pastagens. Os dados coletados em campo serão usados para criar um modelo de mapeamento por imagens de satélite. Com essas informações, o satélite poderá identificar sozinho quais são as áreas degradadas. O satélite pega e é treinado, então ele consegue ver. Quando a gente observar uma área degradada, depois, a partir dali, ele fica armazenado que esses dados são de uma área degradada. Então, depois, quando ele encontrar uma área similar a essa, ele vai ver que é uma área degradada. Então, é um treinamento que a gente faz no campo. E esse é um diferencial desse nosso projeto, que ele é muito feito no campo. Para que a gente possa realizar, né, esse trabalho de mapeamento de pastagens degradadas, é muito importante que a gente tenha uma âncora, né, no campo, né, que a gente saiba o que está acontecendo no campo. E ali a gente avalia, então, quanto tem de forrageira, quanto tem de espécies invasoras, quanto do solo ele está exposto, né, quanto tem de serrapilheira, faz uma análise, né, desse quadrado, replica ele várias vezes e faz, então, um ranqueamento da condição daquela pastagem. Segundo os pesquisadores, o Brasil tem cerca de 160 milhões de hectares de pastagens, boa parte degradada. O desafio é descobrir onde estão essas áreas. Com as informações do satélite, será possível a implementação de políticas públicas para melhorar a pastagem e, assim, aumentar a produtividade. Para o poder público, ele pode direcionar, então, a sua assistência técnica, ele pode direcionar crédito, pode direcionar, inclusive, a pesquisa científica, né? Porque a própria Embrapa ela precisa saber quais são os problemas que tem no campo para poder direcionar a sua pesquisa. E o principal, tentar não abrir novas áreas, que você conseguindo recuperar algumas áreas, você consegue aumentar a produtividade e não precisando derrubar florestas para aumentar as áreas de pastagem. É uma ferramenta que às vezes não vai ser utilizada diretamente pelo produtor, mas com certeza um suporte de dados que garante para o setor público poder direcionar políticas públicas, entender se está precisando fazer investimentos, ter algumas linhas de crédito específicas, né, para desenvolver nesse setor propriamente dito. E a pesquisa só faz avançar. Produtores de leite do Brasil estão conseguindo aumentar a oferta do produto no mercado graças a investimentos em tecnologia e no bem-estar do animal. Na fazenda desse produtor, em Carambeí, interior do Paraná, são cerca de 700 vacas holandesas que produzem, em média, 26 mil litros de leite por dia. Nos próximos 4 anos, o objetivo é chegar a 40 mil litros diários. Fertilidade está ok, sanidade ok e o rebanho vai aumentando.
O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, segundo o Ministério da Agricultura. Em 2022, os 10 maiores produtores do país conseguiram aumentar a produção em 14%, mesmo com a alta nos custos de insumos, principalmente soja e trigo, base da ração das vacas. Cada vez mais os produtores têm investido em tecnologia e no bem-estar do animal. O ambiente onde elas ficam, por exemplo, precisa estar sempre muito bem ventilado. E cada vaca tem um colar com um equipamento que monitora em tempo real o estado de saúde de cada uma delas, com informações sobre a respiração, os batimentos cardíacos, a temperatura, o sistema digestivo. Tudo isso influencia diretamente na produção final. Acende-se um alarme e vai se verificar o que está acontecendo com essa vaca. Foi criado até um galpão de tratamento especial às vacas, onde elas se refrescam antes da ordenha. Nessa cooperativa, que tem mais de 1.000 produtores associados, o investimento é no suporte técnico a grandes e pequenos produtores. Buscando apoio, principalmente na parte técnica, de tecnologia, condições melhores de compra de insumos, para que ele consiga produzir ou ter altas produções e rentabilidade da porteira para dentro. Muito bom, hein? Do leite para o algodão, que segue em crescimento, né? A colheita dele em diversos estados do país. A tendência para este ano é positiva. E a gente vai falar disso e mais desses dados agora e também as perspectivas para esse ano com o Peri Passotti Pedro. O Peri é um trader da StoneX, né? O trader, para quem não sabe, né? Não está acostumado com essas nomenclaturas, né, Peri? É um operador de negócios, né? Um grande negociador, é um negociador importante dentro do mercado. Mas, Peri, conta pra gente o seguinte, do último mês para cá, quais mudanças foram observadas aí no mercado de algodão? Alegria tê-lo conosco, sempre. Obrigado. Márcio, alegria toda nossa. Obrigado pelo convite. A gente gosta muito do trabalho de vocês, fica muito honrado e contente quando vocês nos dão essa oportunidade de trabalhar juntos. Do mês passado para cá, algumas coisas aconteceram e a principal delas, Márcio, foi que muitos dados macroeconômicos e também do algodão solidificaram, né, concretizaram essa recessão que a gente tem dito, a gente tem avisado desde aí de maio do ano passado. Então, essa recessão que a gente dizia que era um ônibus que estava vindo, ela parece ter chegado de vez no algodão. O algodão, a gente sempre gosta de dizer isso, ele é um artigo de primeira necessidade, mas ao contrário dos alimentos, ele pode ter o seu consumo postergado, né? Você não precisa comprar o têxtil esse mês se você tiver uma queda na sua renda. Então, em momentos de recessão em que a renda cai, Márcio, a commodity algodão costuma sofrer mais do que as outras. Depois, quando volta mais rápido também. Mas é o que a gente viu nesse mês. Existia aí falando de Nova York agora, um suporte importante ao redor de 82, 81 centavos, que vinha mantendo durante os últimos 2 meses, 3 meses, né, desde o começo do ano, se você tirar aí uma ou outra exceção. E esse suporte foi rompido e o mercado passou a ver um 7 ali na frente do número. A gente passou a trabalhar com 7,8, 7,9, 7,7. Era um suporte importante e nos preocupou o fato de ter caído, Márcio. E aí, vários motivos macroeconômicos e microeconômicos específicos do mercado do algodão para que isso acontecesse. Dentro desse macro aí, Peri, que relação tem, além de ser uma tragédia, que relação tem o terremoto da Turquia com o comércio do algodão? Eu estava na Turquia, em Istambul, quando o terremoto aconteceu. Eu ia para o interior, a área que concentra a maior parte de maior concentração, 30%, 30% a 40% do consumo de algodão da Turquia, é numa área que se chama Kahramanmaraş. A gente ia viajar para lá no dia seguinte e à noite aconteceu aquele terremoto, aquela tragédia que todo mundo viu. Então, a Turquia é um parceiro importante do Brasil, eles gostam do algodão brasileiro. O algodão brasileiro, muito em função do trabalho dos traders e da Abrapa e da missão que a Associação Brasileira dos Produtores mantém na Ásia, eles aumentaram muito o consumo do algodão brasileiro, eles gostam do algodão brasileiro, né? E isso teve um impacto sobre o algodão do mundo todo. Então, um mercado que já vinha com um consumo abaixo da sua capacidade de produção. Então, a gente dizia que a Ásia vinha aí com 70% mais ou menos da sua capacidade de consumo e produção. A Turquia, em algumas áreas,
60%, até 50%. Então, esse terremoto impactou diretamente. Além da Turquia, nós temos um outro problema muito sério, são outros 2 países que estão sofrendo muito. Bangladesh e Paquistão, eles estão com uma dificuldade de reserva de dólares nesse momento, Márcio. Eles não conseguem abrir cartas de crédito, ou quando conseguem, os bancos, onde eles abrem essas cartas de crédito, não confirmam, tem alguns problemas de confiança interbancária, né? E por causa disso, eles não estão conseguindo honrar os seus compromissos, as suas compras, e nós não estamos conseguindo mandar o algodão para lá. E quando eu digo nós, no caso do Paquistão, por exemplo, é Brasil, Estados Unidos, Austrália, todos os países que exportam para o Paquistão. O Paquistão está quase que impedido de conseguir importar os insumos para a sua indústria. E o Bangladesh não está nesse nível, mas está próximo disso. O Bangladesh sendo o principal importador mundial e Paquistão o 4º maior importador mundial, Márcio. Então, é um impacto grande. O USDA trouxe isso, refletiu isso no seu último relatório. De fevereiro para março, ele aumenta a produção em 150 mil toneladas e diminui o consumo em quase, números redondos, 150 mil toneladas mundial. Então, os estoques finais aumentam e a gente está olhando para um cenário de estoques altos, consumo em queda, ou se estabilizando num patamar menor e a produção aumentando um pouquinho. Tudo isso nos preocupa com relação a preços, Márcio. E como a gente vem dizendo desde maio, é a hora do produtor jogar na defesa, colocar a zaga ali mais forte do que o ataque e se segurar. Ficou a dica aí, então, do Peri Passotti Pedro, que é trader, né, da Stonex, né, faz importantes negócios, operações de negócio envolvendo algodão. Muito obrigado, viu, Peri, por nos auxiliar hoje aqui. Mas o prazer é todo nosso, a gente gosta muito do trabalho de vocês. Sempre que necessário, a gente tem o maior prazer de trabalhar juntos. Muito obrigado, um grande abraço. Legal, muito obrigado. Boa noite. A Receita Federal desmontou um esquema de vendas de vinhos contrabandeados da Argentina e do Uruguai. Dezenas de caixas de vinhos de marcas renomadas apreendidos pela polícia e pela Receita Federal. São carregamentos que entraram contrabandeados no Brasil sem controle do Ministério da Agricultura e sem o pagamento dos impostos. Um crime que lesa os cofres públicos e afeta a livre concorrência. Foram 4 operações simultâneas no Rio de Janeiro, com 17 mandados de busca e apreensão. O objetivo, desarticular uma quadrilha que vende os vinhos de forma clandestina. Os produtos chegam a custar metade do preço do mercado legal. São Paulo é o principal destino dos vinhos que chegam da Argentina e do Uruguai sem passar pelos trâmites legais de importação. De acordo com entidades que combatem esse tipo de crime, 35% dos produtos contrabandeados que chegam ao consumidor final são vendidos na internet, redes sociais e grupos de WhatsApp. Por enquanto, ninguém foi preso. A seguir, cresce a formalização de emprego no agronegócio e vamos mostrar ainda que a Argentina enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos e prejudica a produção de grãos. Depois do intervalo, a gente conta para todo mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira 2 decretos com alterações na regulamentação do marco regulatório do saneamento básico. Aprovada em 2020, a legislação tem sido responsável pela atração de investimentos privados para o setor com o objetivo de universalizar serviços de água e esgoto nas cidades do país até 2033. O que nós estamos fazendo é tentando chamar o Brasil à responsabilidade para que até 2033 a gente resolva um problema que é crônico no Brasil. Nós não temos o hábito de cuidar de saneamento básico. Nós não temos o hábito de fazer tratamento de esgoto. Muitas vezes até fazemos a coleta do esgoto, mas não os tratamos. E muitas vezes os jogamos em praias maravilhosas de forma in natura. Muitas vezes jogamos em outros lugares, sabe, sem se importar com o efeito que aquilo vai causar na vida das pessoas que vão receber aquele dejeto. Essa política aqui é uma política, primeiro,
de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. O mercado de trabalho no agronegócio está ficando mais formalizado ainda, embora as vagas sem carteira assinada continuem a ser predominantes no campo, dentro e fora da porteira. Nos últimos 3 anos, o setor gerou 359,6 mil empregos formais e encerrou 15,47 mil vagas informais, segundo o levantamento do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, que elaborou o trabalho a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, no período de análise da FGV Agro de 2019 a 2022, a taxa de formalidade no agronegócio passou de 38,4% para 40,1%. Olha, vamos dar um pulinho aqui do lado do Brasil, porque ali na Argentina, os nossos irmãos estão enfrentando a pior seca dos últimos 60 anos, com preocupações com produção de grãos. Dá uma olhada nessas imagens. De acordo com dados da Bolsa de Comércio de Rosário, com a seca extrema, a produção de soja deve ser 45% menor em relação ao esperado. Para a safra de trigo, a queda deve ser ainda maior em termos percentuais, com recuo de 50% em relação ao ciclo passado. Isso vai representar a pior safra em 13 anos. É hora da gente pensar lá na frente, é hora da gente falar com o Silmar César Miller no Agritendências. Olha, Silmar, é uma situação bastante delicada, né? Porque a gente vê isso no sul aqui do nosso país, né? No sul do Brasil, e também na Argentina, que traz impactos para a gente também, é isso? E para o mercado? Explica para nós, Silmar. Boa noite. Muito boa noite, Márcio, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, a mesma seca que afetou o Rio Grande do Sul esse ano, derrubou a produção de milho e de soja, é a mesma que também está derrubando ainda a produção da Argentina, nossa vizinha, e de uma forma muito mais crucial, muito mais contundente em termos de efeitos. Quebra na safra de trigo, colhida no final do ano passado, e agora um tombo fortíssimo na produção de milho e também de soja. Ontem, por exemplo, saíram estimativas novas da produção argentina de soja e milho, divulgadas pela consultoria Safras e Mercado, que é brasileira, mas tem filial em Buenos Aires, atua também na Argentina, então é uma informação bem atualizada. A Argentina deve colher apenas 24,8 milhões de toneladas de soja. Isso é menos da metade de uma produção normal da nossa vizinha Argentina. Milho, quase a mesma coisa. Produção prevista agora em apenas 34,9 milhões de toneladas, quando o normal seria 55 milhões, se não tivesse problema climático, ou seja, uma queda aí perto dos 40%. Um tombo fenomenal na produção argentina, um país que já vem sofrendo bastante com a crise econômica, inflação acima dos 100% ao ano, e agora piorando essa situação por conta da quebra na produção de um setor que é extremamente fundamental para a economia argentina, que é uma grande exportadora desses dois produtos. Isso está causando alguns efeitos inusitados aqui. Por exemplo, a Argentina comprando soja do Brasil, ela que é concorrente nossa no mercado de soja global, para poder abastecer suas indústrias que produzem farelo de soja. Ela é uma principal exportadora global de farelo de soja, por exemplo, de óleo de soja também. Não tem matéria-prima, então está comprando do Brasil. É uma coisa estranha que nunca tinha acontecido, pelo menos na proporção que está acontecendo dessa vez, para poder continuar atendendo o seu mercado de farelo e de óleo, seus clientes internacionais. Então, uma situação completamente inusitada. E outra consequência é o Brasil ultrapassando a Argentina esse ano, a tendência, pelo menos, por enquanto, em exportações de farelo de soja. A Argentina sempre foi líder em exportação de farelo, o Brasil é o maior exportador de grão, da soja em grão, e agora se inverte a situação por conta dessa crise lá da agricultura argentina. Uma situação completamente inusitada, e para piorar a situação dos produtores argentinos, não está tendo o efeito que eventualmente aconteceria nos preços. Os preços subiriam em função de uma queda na produção. Não está acontecendo porque o Brasil
com o crescimento da sua própria produção de soja, está compensando, estatisticamente falando, a quebra da safra argentina. Aí eles perdem 20, 30 milhões de toneladas na soja, por exemplo, e o Brasil está crescendo 20, 30 milhões de toneladas a mais do que na safra do ano passado. Então, não ajuda nem no preço melhorando para o produtor argentino, nosso vizinho, nosso irmão aqui na América do Sul. Situação muito complicada para a Argentina e o efeito global, que poderia ser pelo menos de alta do preço, também não está acontecendo nem para o próprio Brasil. Ô, Silmar, em relação às outras commodities agrícolas, os mercados hoje, como é que fecharam nessa quarta? Olha, a soja voltou a cair hoje, o mercado de grãos em geral caiu hoje, até por conta de produção brasileira crescendo aqui em termos de chegada ao mercado, a colheita está avançando, estamos aí perto dos 80% de uma safra recorde aqui no Brasil chegando ao mercado, isso está influenciando negativamente os preços no mercado internacional. Então a soja voltou a cair por conta disso hoje, 0,3%, o milho também caiu um pouquinho, 0,1%, trigo caiu mais, 1,3%, é muito fraca a demanda do trigo dos Estados Unidos, isso reflete diretamente na Bolsa de Chicago, lá no preço do cereal. Na Bolsa de Nova York, dois destaques importantes aqui que nos interessam mais diretamente. Dois produtos em que o Brasil também é líder em termos de mercado. O café deu uma disparada hoje, café arábica subiu 3%, o café robusta, que é o nosso equivalente ao nosso conilon, também subiu bastante hoje, quase 3%, e o outro foi o açúcar, 2,1%, o açúcar batendo níveis que não eram alcançados já há muitos anos no comércio internacional, por conta de problemas, em primeiro lugar, globalmente, no caso do açúcar, tendência de queda na produção de países concorrentes nossos, como é o caso da Índia, por exemplo, e no caso do café, preocupações com a própria safra brasileira, que parece que não vai ser tão grande quanto se previa inicialmente. A safra que está em véspera de início de colheita está com tendência de ter uma produção menor do que o esperado. Isso também está refletindo no preço internacional e ajudou a provocar essa alta nos preços nas bolsas internacionais nesta quarta-feira. Para finalizar, mercado financeiro com dólar fechando em queda hoje, 0,6%, R$ 5,05. Mercado de ações também caindo hoje, 0,9%. E o petróleo, que subiu muito no início da semana, deu uma paradinha agora, mas se mantém num patamar elevado. Hoje caiu 0,1%, mas é bom lembrar que subiu mais de 6% na segunda-feira. Portanto, o petróleo continua com o mercado em alta, bastante aquecido, portanto, em termos internacionais e certamente vai ter reflexo aqui no Brasil. Silmar César Miller fazendo o raio-x para a gente dos mercados nessa quarta. Muito obrigado, bom descanso. Boa noite, até amanhã, Márcio. Boa noite, Silmar. A Frente Parlamentar da Agropecuária lançou uma campanha contra as invasões no campo feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em 3 meses, já foram registrados mais de 30 casos em 7 estados, segundo a FPA. A ação pretende divulgar informações nas redes sociais para conscientizar mais pessoas sobre a importância da luta contra as ocupações. A campanha começou com a divulgação de um vídeo. Dá uma olhada. Cada área invadida no Brasil, quem perde não é apenas o produtor rural. Perde você com o aumento do desemprego e menor oferta de comida. É uma conta simples e cruel. Menos renda e mais fome. Quem invade terras, invade a sua casa, invade a sua mesa. Essa é a campanha que a FPA já colocou nas redes sociais. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e vamos mostrar ainda que a capital do Acre usa a tecnologia da pecuária no paisagismo urbano. Quero saber direitinho isso aí, hein? Até já!
Olha, voltamos com o jornal Terra Viva para trazer uma notícia muito triste, porque morreu na manhã desta quarta-feira, aos 91 anos, o pecuarista José Coelho Vitor, conhecido como Zé Cabo Verde. Ele deixa um legado como patriarca e líder na pecuária leiteira nacional. A dedicação do senhor Zé Cabo Verde fez com que o trabalho do pecuarista se tornasse referência na seleção de gir leiteiro da atualidade e rendeu ao produtor títulos como o melhor criador do ranking nacional do gir leiteiro, com grandes campeãs e recordistas de produção, melhor criador e melhor expositor do ranking mineiro, melhor expositor nacional e a campeã vaca jovem do concurso leiteiro na Expogil. Seu trabalho consolidou a seleção genética Cancan no cenário nacional e internacional. Nas redes sociais, homenagens de amigos e familiares. O filho do senhor Zé Cabo Verde disse que o pai escreveu com letras de ouro a sua história e que o nome do pecuarista estará eternamente gravado na memória da pecuária brasileira. Na publicação, o prefeito do município de Passos, em Minas Gerais, Diego Oliveira, disse que a perda do senhor José Coelho é imensurável. À família e aos amigos, o nosso abraço de paz. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quinta-feira. A Luísa Cardoso conta pra gente. Nesta quinta-feira, a presença de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o sul do país. A zona de convergência intertropical continua atuando, mantendo também as instabilidades sobre o norte e nordeste. Além disso, não podemos descartar a presença de um cavado meteorológico, que é a circulação de ventos, sobre o nordeste. Então, os maiores volumes acumulados nesta quinta-feira vão ainda ficar concentrados numa faixa que vai desde o oeste de Mato Grosso, passando por Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins e também a costa norte, Maranhão, Piauí e Ceará, devem receber temporais com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora e também descargas elétricas. A baixa vai fazer também com que chova forte, principalmente entre o sul do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva com altos volumes e que também devem ser intercalados com período de tempo fechado e nublado. Já em relação às áreas em verde claro no mapa, o tempo varia entre sol e chuva passageira e o tempo fica firme, o sol aparecendo de maneira integral no céu, no oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. As temperaturas máximas nesta quinta-feira devem alcançar 33 graus em Manaus, 27 na capital paulista e 30 graus em Palmas. Em relação aos volumes acumulados nos próximos dias, vão ficar concentrados ainda na metade norte do país. Essa umidade é bem-vinda para os cultivos de segunda safra, mas podem interromper o avanço na colheita da soja, principalmente em Tocantins, por conta do excesso de umidade. Já em relação a boa parte do centro-sul, a condição é de tempo firme e chuva mais isolada e passageira, acumulados que variam entre 20 e 40 milímetros. Inclusive, essa condição também vai avançar a colheita dos grãos e no plantio do milho segunda safra. O DERAL apontou, inclusive, que no estado do Paraná, 90% da soja já foi colhida. E na próxima semana, a chuva se espalha pelo Brasil, mas com menor intensidade. Ainda assim, os maiores volumes acumulados ficam ao norte e no centro-sul, a condição de tempo firme é que vai prevalecer. Obrigado, Luísa. Uma tecnologia da pecuária, o amendoim forrageiro, está sendo usado nas ruas da capital do Acre. Olha só, a Cultivar da Embrapa faz parte do projeto de paisagismo urbano de Rio Branco. A produção é bem fácil e a variedade é resistente às variações de temperatura da região. O amendoim forrageiro é uma alternativa para intensificar a produção de carne e leite. A planta, que é proteína para o gado, leva um pouco mais de beleza para os acreanos nas praças, nas ruas, e fica muito bonito mesmo. Uma lei que veio para dar mais segurança nas estradas para evitar acidentes. Ela exige que o caminhoneiro pare para descansar durante as jornadas, mas nem todo mundo consegue cumprir.
Uma rotina exaustiva de pé na estrada. Além das longas distâncias sem ter onde parar, os motoristas ainda precisam enfrentar trânsito e até mesmo a violência. Hora de viagem, de trabalho em si, tem dia que dá mais de 14 horas e a distância é o que hoje, com esse trânsito terrível, você não consegue andar muita coisa. E além da insegurança, né, que você passa e você tenta fazer o mais rápido possível para poder chegar em algum local que você possa ter um mínimo de segurança. Segundo a legislação, a jornada deve durar até 8 horas, podendo ter ainda 4 horas extras. Mas o motorista é obrigado a parar para descansar 30 minutos a cada 5 horas e meia de viagem, a não ser que ele não tenha onde estacionar naquele período. Aí precisa parar assim que encontrar um ponto. Mas cumprir esse tempo de descanso tem sido difícil para muitos motoristas. Descansar, relaxar. Só em casa que você consegue fazer isso, né? Na estrada não consegue. O número de violações da lei em 2022 aqui no Rio de Janeiro chegou a 3.281. Em todo o país, no mesmo ano, as infrações passaram de 38 mil. A segurança precisa ser aplicada, né? E o caminhoneiro precisa, de fato, descansar. Precisa descansar e bastante, porque a gente depende e muito desse trabalho dos caminhoneiros. Então, tenham consciência, sigam com calma, com muita paz, que a gente precisa de vocês transportando tudo para a gente. Olha, muito obrigado por estarmos juntos, bom descanso, bom trabalho para quem segue aí no período noturno. Pessoal aí do volante, uma homenagem para vocês, mas toma cuidado na estrada, hein?